Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vim trazer mais um resumo, dessa vez esse livro aqui, ó, Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, da doutora Anna Lembke. A introdução, o problema, sentir-se bem, todo o dinheiro do mundo gastar para sentir-se bem. Este é um livro sobre prazer, mas também é sobre sofrimento. Acima de tudo, é um livro sobre a relação entre o prazer e o sofrimento. E aqui logo no começo ela vai falar, sobre como nós estamos apaixonados pela dopamina. Principalmente nós que moramos no Ocidente, como já somos viciados na dopamina. E além das descobertas que foram feitas dos cientistas sobre o nosso cérebro, uma dessas descobertas em relação à dopamina além da descoberta da dopamina, uma das constatações neurocientíficas mais extraordinárias do século passado é que o cérebro processa o prazer e o sofrimento no mesmo lugar. Diga aí, uma moeda com duas caras. Ou seja, o prazer e o sofrimento funcionam como dois lados de uma balança. E aqui ela vai dizendo, como hoje na sociedade nós temos vários tipos de vícios, porque quando a gente pensa em vício, a gente pensa em álcool, drogas, lascívia. Só que hoje, com o advento da tecnologia, nós temos muito mais coisas que ela vai falar aqui pra frente. Este livro oferece soluções práticas para lidar com o consumo compulsivo e desenfreado no mundo, onde o consumo tornou-se um motivo abrangente da nossa vida. Parte 1. A busca do prazer. Capítulo 1. Nossas máquinas masturbatórias. Aí logo aqui nessa primeira parte ela vai falar, que ela como psiquiatra, ela recebeu um cara que ela chamou de Jacob aqui. Ele tem uns 60 anos e ele falou pra ela, confessou que ele era viciado em masturbação. Só que não era um vício normal não, era um vício assim, ele criou uma máquina. Isso quando nem existia toda essa tecnologia, antes de vir a internet, ele criou uma máquina para que pudesse masturbá-lo na velocidade que ele quisesse, por quanto tempo ele quisesse. E a coisa foi piorando quando começou quando chegou a internet. Porque até então ele se masturbava olhando para revistas, no pensamento dele mesmo, mas depois que a internet chegou, pronto, abriu um vão para que essa imaginação dele, para que essa perversão dele pudesse aflorar cada vez mais. O lado sombrio do capitalismo. Aí o que acontece? Ele começou bem cedo, com essa prática de vida de masturbação, e aos 23 anos ele casa. E ele começou a ter uma vida dupla, só que a esposa dele não sabia que ele tinha todos esses problemas. Só que um dia ele passou mal, teve que ir ao hospital, e lá foi quando ele teve que abrir, abrir esse lado sombrio da vida dele, e falou para a esposa o que estava acontecendo. E como a internet, só deu um boost, no caso, a internet ela só fez acentuar aquilo que já estava dentro dele, toda aquela lascívia explodiu. Aí ela fala também, que ela também tem um problema com o vício, que não era um vício de pornografia, mas era um vício de leituras baratas. Ela gostava daqueles romances tipo Crepúsculo. Ela disse que a saga do Crepúsculo ela leu 4 vezes, por conta que ela gostava do ápice ali da história, do que ia acontecer. Só que de tanto ela ler, de tanto ela estar viciada nesse tipo de leitura, chegou um momento que não fazia mais sentido para ela. Ela disse que entre um paciente e outro, ela pegava o livro e começava a ler, e ela esperava. E o que acontece? O que era um romance barato, depois ela procurou romances eróticos e por aí vai. Era um caminho que não parecia ter volta. Mas tudo isso por conta da dopamina liberada no cérebro, e ela queria cada vez mais. Ela queria fugir do tédio, porque é isso que acontece muitas vezes na nossa sociedade hoje. Nós queremos fugir do tédio a todo custo, não somente do tédio, mas todo tipo de sofrimento. Seja o sofrimento, eu quero passar o metiolato, mas do que não arde. Eu quero fazer um tratamento, mas eu não quero que tenha dor. Nós estamos fugindo da dor a todo custo. Um dos maiores fatores de risco para se tornar dependente de qualquer droga é o fácil acesso a ela. E tem algo mais de fácil acesso hoje.
do que as redes sociais, a internet e tudo que a internet provê. Não tem não. Sem dúvida, o acesso mais amplo não é o único risco para a dependência. O risco aumenta se temos pai, mãe, avó ou avô biológicos adictos, mesmo quando somos criados fora do lar dos dependentes. Eu conheci um cara que ele tinha problema com drogas, ele entrou no centro de reabilitação e ele não conhecia o pai biológico. Ele só veio conhecer o pai biológico depois de 30 anos. E quando ele conheceu o pai biológico, que morava assim, estados de distância dele, o pai tem o mesmo problema com droga, com esse tipo de vício, e ele nunca sem ter ouvido falar, ter conhecido o pai. É muito interessante. A linha do tempo do uso de drogas. O mundo de hoje oferece um vasto complemento de drogas digitais que antes não existiam, ou se existiam, agora estão acessíveis em plataformas que aumentam exponencialmente sua potência e disponibilidade. Isto inclui pornografia online, jogos de azar e videogames, só para citar alguns deles. Além disso, a própria tecnologia ela é viciante, como suas luzes pulsantes, seu estardalhaço musical, seu conteúdo ilimitado e a promessa, com uma participação contínua de recompensas cada vez maiores. O ato de consumo por si só se tornou uma droga. Meu paciente Xi, um imigrante vietnã, viu-se fisgado num ciclo de busca e compra de produtos online. Para ele, a euforia começava com a decisão do que comprar, continuava com a antecipação da entrega e culminava no momento em que abria o pacote. Infelizmente, a euforia não durava muito tempo. Não demorava muito, além do tempo que ele levava para arrancar a fita adesiva da Amazon e ver o que havia dentro. Seus cômodos estavam cheios de bens de consumo baratos e ele devia dezenas de milhares de dólares. Mesmo assim, não conseguia parar. Para manter o ciclo funcionando, passam a incomodar produtos ainda mais baratos, chaveiros, canecas, óculos escuros de plástico e devolvendo-os imediatamente após a entrega. Tá vício pesado. A internet e o contágio social. Aí ele continuando aí da história do Jacob, que o Jacob pensou em se matar por conta que ele não conseguia, que ele trabalhava, quando ele chegava nos hotéis, ele só tinha uma cama, uma televisão, e parece que tudo puxava ele para assistir filmes pornográficos e continuar a se masturbar. E ele disse que ele chegou até a entrar nesses sites em que você começa a se masturbar e a gravar e as pessoas pagam para você fazer alguma coisa. E você também olha outras pessoas fazendo esse mesmo tipo de ato. E isso foi fazendo com que ele ficasse cada vez mais viciado e sem esperança para poder sair. E a coisa só piorava até que a esposa dele descobriu e falou para ele: olha, meu patrão, ou você deixa disso, ou eu que vou deixar você. Aí com todas as forças ele foi deixando, com essa ajuda aí da psiquiatra. Da mesma maneira que Jacob, todos nós corremos o risco de nos excitar até a morte, seja lá com o que for. E o que acontece é que muitas vezes nós estamos presos hoje no hiperconsumo, seja ele de coisas, ou de jogos, rede social, de pessoas muitas vezes. O hiperconsumo compulsivo é um risco não apenas da nossa vida, mas da vida do planeta. Os recursos naturais estão diminuindo rapidamente. Economistas estimam que em 2040 o capital natural do mundo, que são as terras, florestas, vida aquática e combustíveis, estará 21% menor em países de alta renda e 17% menor em países mais pobres do que hoje. Enquanto isso, a emissão de carbono crescerá 7% em países de alta renda e 44% no resto do mundo. Ou seja, o que está acontecendo? Estamos nos devorando. E vamos lá, pessoal. Vamos aqui, ó. Nação Dopamina.